Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar a Hora da Verdade para todo o Brasil, direto de Brasília, do Olho do Furacão, hoje, dia 15 de outubro de 2022. Esmaga no like, participa junto com a gente. Hoje a programação terá dois convidados. Nós teremos dois convidados muito especiais para falar sobre a palavra de Deus e para falar esse momento tão tumultuado da igreja evangélica no Brasil. Para isso, eu te convido a chamar seu vizinho, sua vizinha, os amigos do grupo, todo mundo para participar da programação. O Critica Brasil é um canal de notícias que no sábado a gente reserva para falar da palavra de Deus. Eu quero agradecer as pessoas que já estão ao vivo, já começamos com mais de 800 pessoas. Convidem outras pessoas para assistir, para que o nosso alcance seja maior. Hoje eu estou aqui com meus amigos, o César Lopes e também o reverendo Daniel Rocha, que já estão aqui nos bastidores do Critica Brasil. Quero mandar um alô para todo mundo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, César. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Aquias? Tudo bem? Estão animados aí? Com bastante entusiasmo. Olha, o Daniel Rocha é reverendo, professor, doutor Daniel Rocha, presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, Seção Pará, diretor da Extensão Brasil do Landmark Baptist Theological Seminary nos Estados Unidos, conselheiro da Integração Ministerial, Convenção Evangélica da Assembleia de Deus do Distrito Federal. Também atuou como professor efetivo da Faculdade da Amazônia, a FAAM e a Uninassal, Faculdade Maurício de Nassau e professor colaborador da PARFOR, UFRA, e membro da Comissão Especial de Docentes da Uninassal. Olha, tem também, ele foi membro titular do Conselho sobre Drogas da Secretaria do Estado de Direitos Humanos do Pará. É bacharel em Teologia, bacharel em Administração, licenciado em Filosofia e História e mestre em Filosofia. Temos a presença do César Lopes, que é cristão protestante, licenciado em Música e Graduação e também é psicólogo pela UFPA. Também é mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Pará, atua como coordenador da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, Núcleo Pará, e é filiado também ao PSOL. Eu quero agradecer a presença de vocês, o Alan Frick fez aí o nosso link, trouxe vocês para cá, e eu começo com uma pergunta para todos vocês. A mensagem que hoje, o título é Quem comigo não ajunta, espalha. O que esse texto quer dizer? Começando aí pelo Daniel. A Bíblia diz que quem não ajunta, espalha, no sentido de que se não há contribuição, se não há cooperação, se não há realmente propostas para que as coisas possam acontecer para o bem, vai estar espalhando, afastando as pessoas da relação. Então, a proposta do Senhor Jesus na Bíblia Sagrada é exatamente a unidade. E uma certa vez ele disse que o povo creria que ele foi enviado de Deus se eles estivessem unidos. Então, quando não se há unidade, não há a expressão do Evangelho e aquele que não contribui para esta unidade está espalhando, fazendo com que o desamor, o desrespeito, a desigualdade aconteça e as pessoas se afastem. César. Bem, novamente cumprimentar você, Kias, obrigado pelo convite, ao Alan também, a todos os que nos assistem, né? Nós vivemos um momento muito complicado, né, no nosso país, onde a nossa fé, né, a fé protestante evangélica, foi capturada, né, por algumas pessoas, por um determinado grupo, né, e segundo a interpretação dessas pessoas, né, da Bíblia Sagrada, a interpretação que elas têm, elas fazem o oposto daquilo que é a mensagem do Cristo, né, daquilo que é o acolher do Cristo, né? Então, essas pessoas, em nome do Cristo, elas acabam excluindo gente, elas acabam espalhando pessoas, elas não são pessoas agregadoras, apesar de usar a palavra do Cristo, apesar de dizer que são de igrejas, né? Então, essa é uma oportunidade
temos aqui para conversar sobre isso, para informar as pessoas, né? E para saber, né, que de fato que nós pensamos aqui, o que é a mensagem do Cristo, né? E a mensagem do Cristo para mim, né, a passagem bíblica que vem à minha cabeça é Lucas 4, 17 e 18, né? O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. E mais à frente ele diz que ele vai promover libertação, né? Então, libertação não é simplesmente dar cesta básica para as pessoas. Libertação é questionar toda uma estrutura de funcionamento de uma sociedade que faz com que as pessoas passem fome, que promove a opressão. Então, o cristão que realmente acredita no Cristo, que realmente se atenta à mensagem do Cristo, ele não apenas está preocupado em doar cesta básica, em fazer trabalhos assistencialistas, mas ele está preocupado em transformar as estruturas sociais que promovem as desigualdades e a injustiça, porque a mensagem do Cristo é essa que eu acabei de ler. É uma mensagem de libertação, é uma mensagem de amor, de paz e de justiça. Olha, a situação do Brasil hoje, quando a gente vê as igrejas, normalmente, tendo como pauta central a política e não próprio o reino de Deus, porque a Bíblia falava, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Qual a diferença do reino de Deus e o reino da terra dentro da igreja hoje? Está tendo essa diferenciação entre o reino de Deus ou o reino da terra? Ou tá tudo, ficou mesclado e a gente não sabe mais para onde correr? A igreja parece que mudou toda a sua homilia, o que fala, do que prega. Já não se prega mais de Jesus na igreja? Bem, nesse aspecto aí, o reino de Deus, ele tem a proposta de promover a igualdade social, de promover a justiça social, de levar a equidade. Mas como há uma confusão, né, porque existe a igreja no aspecto teológico, no aspecto bíblico, a igreja ela é o corpo místico de Jesus. Ela é invisível, ela é composta por todos aqueles que têm um compromisso com Deus, obedecem à palavra. E existe a igreja denominacional, a igreja que é composta pelas várias denominações, que é a representação física e fisiológica da igreja. E essa igreja denominacional, enquanto entidade, enquanto estrutura organizacional, ela tem se afastado dos verdadeiros princípios, porque a mensagem do reino de Deus, dentro dos seus valores, é bem diferente do que a gente percebe hoje. Jesus diz assim, você quer ser o primeiro? Seja o último. Você quer ser o maior? Seja o menor. Você quer ser servido? Então sirva. A proposta de Jesus é, a partir de se dispor ao serviço, de não buscar exaltação, de não buscar glória para si mesmo, e assim revelar o evangelho àquele que está perdido, àquele que não o conhece. E a mensagem hoje que essas igrejas que representam o reino da terra estão colocando diante das pessoas, elas estão afastadas completamente do verdadeiro evangelho de Jesus. O reino de Deus, ele não é pregado dessa forma. Há um texto que eu tenho assim um carinho especial, e é o texto, eu acredito que é o texto principal dos evangelhos, que é aquele texto mais conhecido do evangelho de São João, no capítulo 3, no verso 16, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. E aí, quando a gente analisa este mundo, a gente vai ver a condição social, a condição espiritual, a condição em que aquela humanidade vivia. Era uma humanidade em degradação, em violência, em criminalidade, onde não havia a misericórdia, não havia o olhar do outro, e havia uma completa desordem nessa sociedade, e Deus ama nessa condição. E a partir deste amor, nesta condição, ele vem resgatar o homem para ensinar o verdadeiro caminho. Quando ele diz que é o caminho, ele é a verdade e é a vida. Então, este evangelho que Jesus prega, ele hoje está totalmente distanciado
dos púlpitos e das tribunas de diversas denominações evangélicas que são vistas pela sociedade como igreja. Só que a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse que há uma remanescente. Há aqueles que não se contaminaram, há aqueles que não deixaram ser manchados por esses valores distorcidos. E aí, então, este evangelho e esta igreja que está invisível, que representa verdadeiramente Cristo, com a mensagem que vem quebrar os preconceitos, que vem contra a discriminação, que vem olhar para o necessitado, o carente, porque Jesus, quando ele reúne todas as nações numa mensagem escatológica, ele fala àqueles que estão ouvindo a ele, disse assim, olha, eu estive fome, eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava preso e vocês foram me visitar. Ele coloca as condições daquelas pessoas e eles perguntarão, quando foi que nós fizemos isso por ti? E Jesus responde, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos. Então a mensagem do Evangelho é olhar para o excluído, é olhar para o desamparado, olhar para aquele cansado, aquele que não tem quem julgue, quem ajude, quem trabalhe por ele. Esta é a verdadeira mensagem de amor que João 3,16 diz, Deus amou ao mundo, amou as pessoas numa condição em que ninguém as queria amar, e ele amou a si mesmo. Então este é o Evangelho que eu entendo a mensagem do reino de Deus, diferentemente da mensagem que hoje o reino da terra está pregando, que se representa nessas diversas denominações evangélicas. O César, pode falar. Eu acredito que essa é uma boa pergunta, né? E o que a gente aprende desde criança nas igrejas, nas denominações, é fazer uma divisão, né? Como se o reino de Deus fosse algo que ainda vai acontecer, né? Como se fosse algo que nós fôssemos adentrar mediante uma vida de santidade, né? Uma vida de separação do mundo, né? E durante muito tempo na minha vida, eu acreditei nisso até o momento que eu cruzei com o livro do René Padilha, o que é missão integral. Então, essa divisão, né, que a gente aprende na igreja, com as lentes que nos colocaram, né, quando a gente tira essas lentes e coloca outras lentes para fazer a leitura do texto, a gente vai perceber que esse reino ele não é distante da gente, né? Na verdade, ele começou com o próprio Cristo, né? Com o próprio Jesus. Então, esse reino ele começa agora e vai se concluir, né? Vai se consumar no porvir. Ele não vai ser no porvir. Acontece que a gente tem uma teologia, né, que faz com que as pessoas acreditem nesse depois e fiquem eternamente acreditando no depois, quando, na verdade, esse reino é agora, né? Então, a leitura do René me fez pensar nisso, né? E tem uma frase também que eu acredito que, salvo engano, é de Dom Robson Cavalcante, que diz que a igreja tem que ser um sinal histórico, né? Ser permanentemente, todo o tempo, um sinal histórico do reino de Deus, né? Que não é distante, que está agora entre nós, né? E ser um sinal histórico do reino de Deus é promover essa transformação que eu falava logo no início, né? Todas as nossas atitudes, que todas as nossas ações sejam voltadas pela promoção do amor, né, para a transformação. E é inevitável que nós... é inevitável essa transformação, né? O Evangelho é transformação, né? Às vezes nós vemos as pessoas meio que quando você começa com um discurso assim, alguém diz que você é comunista. Não, meu amigo, não é comunismo. É o puro Evangelho e a mensagem do Cristo, querido. É só isso que a gente está fazendo. É só lembrar da igreja de Atos 2. Não é que todo mundo parece que esquece às vezes. Parece que as pessoas têm uma amnésia e aí elas fazem uma leitura seletiva da Bíblia. Elas arrancam essas passagens, né, e focam só em passagens que venham reforçar uma leitura preconceituosa, uma leitura exclusivista, fazendo com que o evangelho seja, os evangélicos no Brasil sejam a religião do livro e não a religião da palavra. E quando eu falo de palavra, eu não estou falando do livro, eu estou falando do próprio Cristo. No princípio era o verbo, a palavra. O verbo estava com Deus, né? O verbo era Deus.
E mais à frente, no 14, ele vai dizer, e o verbo encarnou, o verbo se tornou um ser humano, se tornou uma pessoa. Então, a palavra, ela é uma pessoa. Ela não é um conjunto de livros reunidos, não é, num concílio romano. Ela é uma pessoa viva, que encarna na gente, não é, por meio do Espírito Santo. Então, essa mensagem, eu acredito que precisa ser resgatada na igreja. Tanto a mensagem de ser um sinal histórico do reino de Deus, e pensar também que nós não somos a religião do livro, nós somos a religião da palavra. E a palavra é uma pessoa viva e revelada. E aí tem as diversas revelações que podem acontecer, tanto por via do livro, quanto pessoas que não vão ler o livro, mas que o Cristo se revelou a elas, né? E a gente pode pensar tanto na história passada, quanto em regiões nesse momento que não têm acesso ao livro, mas vão ter acesso ao Cristo de alguma forma. Ele vai se revelar como palavra viva e como palavra encarnada na vida dessas pessoas. E é importante também ressaltar que Jesus ele se identifica com a pessoa, com o indivíduo, com o ser humano. Ele diz, quando vocês fizeram dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. E nós, como igreja verdadeira, como igreja que prega o evangelho, que prega essa palavra que é viva, como disse o César, essa palavra que se humanizou para se identificar conosco, é importante que eles entendam isso, que Jesus se identifica com a pessoa. Ele não se distancia da pessoa. Ele não está longe da pessoa. Ele olha aquele que é o desamparado, aquele que está sem o suporte, sem o amparo. Porque a gente vê uma tendência muito grande de hoje a igreja privilegiar aqueles que possuem e esquecer aqueles que nada têm. E na carta que Tiago escreve, ele fala assim mesmo, se por um acaso entrar uma pessoa rica, poderosa, e vocês tiram aquele pobre do lugar para que ele sente e mande aquele pobre sentar no chão, ele diz assim, não são eles que vos oprimem, não são eles que não pagam o salário devido. Ou seja, muitas vezes a gente está invertendo essa mensagem do Cristo vivo, que é se identificar com o pequeno, com o abandonado, com aquele que não tem o olhar, aquele que foi excluído, para incluí-lo dentro desse valor espiritual que deve ser a mensagem da igreja, a mensagem do amor libertador, do amor, e a libertação ali não é não é esse exorcismo. A libertação é libertar a pessoa, porque as pessoas elas vivem tão oprimidas no mundo de desigualdade e de desamor, que elas precisam ser incluídas e sentir que são amadas. E o amor se expressa de forma prática. O amor não se expressa só em palavras, o amor se expressa em ações, em atos. Jesus mostrou isso. Ele teve atitudes, a Bíblia diz que ele, olhando a multidão, sentiu grande compaixão dela, e aí ele, como curou os enfermos, ele multiplicou o pão, ele trouxe à vida o filho daquela viúva que tinha um único filho que morreu, ou seja, ele procurou dar respostas ao desalento daquele pequenino, para que ele pudesse se sentir amado e incluído. Esse movimento agora das igrejas envolvendo a política de um modo geral, porque hoje a gente, principalmente agora, nesse segundo turno, a gente está vendo que as igrejas se transformaram no verdadeiro palanque, no verdadeiro comício. Você entra numa igreja, você vai ouvir ali 30% falando de Jesus e 70% falando de político ou alguém que eles escolheram. Isso tem dado muita crítica dos descrentes para a igreja. Vocês que são evangélicos, você que é pastor, como é que você vê essa forma de levar a política para dentro da igreja, mas de uma maneira assim opressora, tipo obrigando? Porque eu falei com uma amiga minha, aqui do Distrito Federal, que tem umas igrejas que estão querendo expulsar aqueles que não votam em determinado candidato que eles querem. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Como é que você, Daniel Rocha, sendo ligado à Assembleia de Deus, reverendo ligado à Assembleia de Deus, você tem sido benquisto? Você tem alguma oposição? Se quiser expulsar da igreja, por causa que é a noção, você não diz quem vai votar, mas a noção que você está passando aqui é a noção que eles já não querem mais, porque aquilo de compartilhe o pão,
perdoa as pessoas. Parece que foi deixado tudo de lado. Hoje é somente a lei de Talião. Parece que a lei de Talião e a lei lá do Velho Testamento parece que estão muito maior do que o próprio sacrifício de Jesus, não é? É verdade. A minha denominação, realmente, ela colocou uma diretriz, inclusive, ela tem processo disciplinar para aqueles que se posicionarem diferentemente. Eu tenho uma posição diferente. A minha posição, ela realmente é uma posição que fala o contrário do que se tem colocado, e isso tem sido opressor, e eu tenho realmente enfrentado bastante críticas, aqueles que, inclusive, chegam a ofender, desacreditando na conversão, na idoneidade, desacreditando que você possa ser um pastor evangélico, pertencer a uma denominação como é a Assembleia de Deus, pertencer a uma convenção geral como pertence, e mesmo fazendo parte dela, tendo uma posição diferente, eles não acreditam que esteja convertido. Que você... Aí então eles fazem as críticas, as ofensas, aquela maneira agressiva de lidar com o diferente, com o pensamento diferente. Então esse problema é um problema delicado, porque quando eles tornaram os púlpitos das igrejas em palanques políticos, isso fez com que houvesse resultados, houvesse muita discórdia, houvesse um desentendimento, porque o púlpito da igreja ele deve ser para a pregação do evangelho. O púlpito da igreja deve ser para compartilhar as mensagens de boas novas, a mensagem de acolhimento. Então, é lamentável nós vermos hoje a opressão, a imposição denominacional, a imposição dos ministérios, das igrejas, que a pessoa tenha que seguir aquilo sem lhe dar o direito até de ser ouvido. E quando é ouvido, é criticado. Quando se fala, melhor dizendo, é criticado por ter uma fala nesse sentido. Então, é uma situação assim, bem mesmo constrangedora que nós vemos hoje, que estão tirando dos púlpitos da igreja a mensagem do evangelho e colocando política. A política deve ser um assunto tratado, mas não a política partidarista. E sim falar de políticas no sentido de políticas públicas, políticas sociais, políticas de inclusão, dar diretrizes de um perfil de uma política que seja voltada para o bem-estar de um todo e não de um grupo, e isso está faltando. Mas essa política partidária que está sendo tomada nos púlpitos, elas têm causado uma grande divisão e discórdia no meio das denominações evangélicas. O César, você, a mesma pergunta para você. Então, a gente tem visto que muitas igrejas têm feito essa lamentável posição, né, de fazer dos seus templos, usar os seus templos para propaganda política, né, ainda que a lei eleitoral seja clara quanto isso, né, o que é algo lamentável. E quando alguém vai fazer alguma reclamação e dizer, olha, isso não pode, né, você não pode levar o candidato e dizer para que as pessoas votem nele, não pode fazer isso. Né? Aí você escuta assim, mas cadê a liberdade, né, de expressão? Então, as pessoas usam desse expediente, desse argumento da liberdade de expressão para passar por cima daquilo que é articulado, daquilo que foi acertado, daquilo que a lei determina, que a lei eleitoral determina. Né? E o pior ainda é que tem candidato que, percebendo, né, que as igrejas se tornaram uma espécie de curral eleitoral, vão fazer uso da religião, né, de forma descarada, para fins políticos, para conseguir voto. Né? E isso não é só no meio evangélico. Aconteceu aqui recente, em Belém, no meio católico, o Círio de Nazaré, e a gente teve determinadas pessoas, determinados candidatos, querendo fazer uso
dessa manifestação de fé, que é se não é a maior do Brasil, é uma das maiores do Brasil, né, para aparecer, para fazer propaganda política. E a Arquidiocese de Belém teve a sábia decisão de vetar isso, né, de dizer, não, os ritos aqui do Círio de Nazaré, quem determina é a Arquidiocese de Belém. Não é a pessoa chegar porque ocupa um grande cargo, acha que vai chegar e vai passar por cima das normas, das leis, né? E não é de se espantar que a pessoa faça isso, porque a pessoa tem o autoritarismo, né, no seu modo de ser. Então, uma pessoa que é autoritária, ela não quer saber das leis, ela quer usar todas as religiões, ela quer usar o que ela puder, ela quer fechar as coisas, ela quer fechar as instituições para ela fazer o que ela quiser e para que o grupo que apoia ela também tenha prerrogativas, tenha vantagens, né? E isso tudo, claro, para passar por cima dos outros grupos, para desconsiderar as outras religiões, para desconsiderar outros grupos sociais que existem no nosso país, né? Então, é lamentável e também é preocupante, né? Mas eu acredito... Deixa eu te perguntar, desculpa a intromissão. Eu vou perguntar, já que você é psicólogo, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre essa questão psicológica, porque o que eu vejo hoje não é um movimento simplesmente um movimento político. Eu já vi muitos movimentos políticos, né? Já vivenciei muito movimento político, eu trabalho com assessoria de políticos há muito tempo. Esse movimento é estranho, porque ele traz para si como se fosse um movimento messiânico, um movimento assim espiritual. Eu vi a pastora Damares falando que é uma guerra espiritual, ela disse, né? Levando para a mente do cristão que nós estamos batalhando com o Satanás, com o diabo. E eu vi outro pastor de uma determinada igreja cristã, dizendo que tinha tido uma visão, que ele teve uma visão onde os demônios estavam preparando para entrar, e só estava segurando, o diabo estava segurando lá os portões até determinada ideologia política não entrar. Se entrasse, porque agora parece que está pairando os ares da santidade no Brasil, então que estavam detendo os demônios. Como é que você vê essa questão psicológica dentro da igreja de pessoas acreditarem nisso, mesmo depois que os jornalistas, a gente que trabalha com o jornalismo interativo aqui, falem, não era verdade, eles ainda continuam a acreditar. E a prática daquilo que normalmente o crente tinha que estar longe, como prática da mentira, espalhando notícia falsa, ou a prática da violência, né? Incentivando a violência, querendo guerra. Como é que você vê essa situação? Bem, essa é uma boa pergunta e bem complexa também. A gente tem que lembrar que as nossas igrejas evangélicas, a maioria delas de orientação pentecostal e neopentecostal, tiveram as suas teologias geradas, né, nos Estados Unidos. Foi lá que nasceu, e os missionários que para cá vieram trouxeram essa teologia e trouxeram as suas ideologias também, né? E o que eu escuto desde criança é esse sonho de ter um presidente evangélico, esse sonho de que um dia o carnaval vai acabar, porque a maioria da população brasileira vai se tornar evangélica, o que é algo absurdo, né? O carnaval faz parte da cultura brasileira, o catolicismo também. Nós não estamos aqui para acabar com nada, ou não deveríamos pensar nisso, né? Mas é algo que se alimenta, né? Essa teologia do ímpio, né? Do santo contra o ímpio, né? Existe um grupo que é santo e existe um outro grupo que é condenável, que é condenado, que é ímpio, né? Então, isso está aí há muito tempo. O que aconteceu foi que o grupo evangélico cresceu, né? Chegando a 31% da população, segundo os dados do Datafolha, se eu não estou enganado, e esse grupo tem esse sonho há muito tempo. E apareceu uma pessoa, um líder, né? Um líder que, infelizmente, não respeita os marcos civilizatórios básicos para a convivência humana, né? Ele não respeita, ele passa por cima disso, e usa uma frase, Deus, Pátria e Família, que é associada ao integralismo brasileiro, ao fascismo, né? Então, essa frase, né, e esse conjunto de ideias que ele promove, que ele gesticula com violência, isso toca ou tocou em algum momento
né, cruzou ali com esse interesse dessa igreja que também é fundamentalista, que também tem esse sonho de poder e de dominação da sociedade brasileira, né? Então, não posso deixar de pensar que o clássico livro de Sigmund Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu, e também o Mal-Estar na Civilização, também de Freud, nos ajudam a pensar como esse líder encanta essas massas, né? E ele não encanta seduzindo-as porque elas são ingênuas. Não, ele encanta porque ele representa para elas a vontade que elas têm de falar ou de fazer e nunca tiveram coragem, né? E aí o que acontece? Esse líder, esse homem, sobe, né? E toca no afeto dessas pessoas e tira delas o pior que há, né? A barbárie que há nelas, e elas tomam coragem em massa, né? Uma se identificando com a outra e se identificando com esse grande líder, de começar a falar como ele, de começar a promover absurdos e barbáries como ele, defender ideias absurdas como armamento, né? Como ir contra o direito de grupos, ir, por exemplo, contra o casamento gay, né? Contra o aborto, coisas que nós já debatemos, que nós já compreendemos, né? Os direitos que as pessoas têm como pagadoras de impostos, como pessoas que são, e dentro de uma sociedade, no Estado Democrático de Direito, os grupos terão que ser assistidos, terão que ter seus direitos defendidos, né? Não só quem é cristão, mas todos, porque nós somos uma sociedade plural, diversa, e não podemos permitir que um grupo suba ao poder e diga a outros como as pessoas vão ser, né? Veja só o absurdo. Essas pessoas, né? elas acreditam. Que seria muito chato se nada tivesse. Vai ser tudo evangélico, aí não vai ter uma música, não vai ter um programa, não vai ter um filme, acaba a Netflix, Prime Video, acaba com tudo. Fica estranho esse modo de ver, dizer assim, vamos acabar com não sei o quê. A gente não acaba com essas coisas, eu acho que cada um tem a sua vida. Agora, eu vou interromper um pouco para perguntar do Daniel Rocha sobre a questão, Daniel, da influência dos pastores. São duas perguntas em uma. Como é que você vê a influência dos pastores tão grande na igreja, falando mais alto até do que a palavra de Deus, qual dizia já o César, não é? Estão falando mais do que o próprio Cristo, porque Jesus a gente conhece pelos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas como entender a influência dos pastores maior que a influência de Jesus e como vai ficar a igreja? Porque agora a igreja, o que ela está transmitindo para a população que não é evangélica, que não é cristã, é raiva. Muita raiva, descrença e também crítica. Será que isso não vai ser mais ou menos aquilo que aconteceu na Europa? A igreja vai bater tão forte, de uma maneira maléfica, e depois as pessoas vão querer se afastar da igreja, como acontece agora, que não querem saber de igreja lá na Europa? Na verdade, essa situação é uma situação muito delicada que nós vivenciamos aqui no Brasil, porque as pessoas, elas têm uma tendência muito grande em acreditar na palavra do líder. Isso daí nós vamos vendo, principalmente na Idade Média, quando a igreja tinha um poder absoluto e as pessoas não tinham acesso ao texto sagrado. E hoje, as pessoas também, da mesma maneira como no passado, na Idade Média, elas não leem a Bíblia, elas não estudam a Bíblia, elas ouvem a palavra do pastor, do líder, e ele usa o que nós chamamos na filosofia de falácia de autoridade. Ele se coloca como o representante de Deus, como aquele que tem a voz de Deus de orientação para o povo e que Deus está falando por intermédio dele. E com isso, ele consegue, então, cativar essas mentes que estão aprisionadas numa ideologia, porque eles utilizam daquela expressão que eles são um governo teocrático, que o pastor ele é aquele que lidera o povo em nome de Deus, e as pessoas passam a seguir sem refletir, sem analisar, sem ponderar nas palavras, sem comparar com o texto sagrado. Elas aceitam a palavra de um pastor como uma palavra final. E aí esses pastores, há um bom número deles,
principalmente os pastores que representam a liderança maior de seus ministérios, de suas denominações, eles tomam essa palavra e eles a seguem cegamente, eles a seguem piamente, sem observar. Aí, quando você tenta trazer o esclarecimento, há um bloqueio já, e já vão desenvolvendo através de um bloqueio. Eu quero pegar uma fala do César, quando o César fala sobre esse sentimento, que essa proposta de governo veio, essa proposta desse atual governo, ela veio fazer emergir aquilo que estava dentro deles. Então, todo aquele sentimento de indiferença, de preconceito, de discriminação, precisava ser validado. Precisava alguém que estivesse imbuído de autoridade que validasse essa. Não, agora vocês podem perseguir, vocês podem maltratar, vocês podem matar. E aí, com esse sentimento que foi emergido do coração dessas pessoas que já estavam ali dentro, com a voz do pastor, com a palavra do pastor, validando agora esta fala também, aí as pessoas, então, não ouvem. Eu ficava me perguntando, quando eu assistia, ou quando eu lia e pesquisava sobre o nazismo, como que Hitler conseguiu envolver toda uma nação e levando as pessoas a cometerem atrocidades sem, ao menos, refletir naquilo que fazia. E hoje eu percebo como é que ele fez. Eu vejo na nossa realidade aquilo. As pessoas estão tão absortas, envolvidas nessa palavra do líder, do seu líder, e aquilo que ele diz é visto como uma verdade absoluta, que eles não param para ouvir, eles não permitem-se ouvir. Eu tenho alguns amigos do Face, e a maioria, o número deles se refere àqueles que são evangélicos, que ele colocou, alguns colocam assim: quando chega a propaganda eleitoral, que vem a fala do outro candidato, referindo-se ao ex-presidente Lula, ele diz assim: eu desligo, não ouço, nem ouço. Ou seja, eles não se permitem ouvir as argumentações, as contrapropostas, não se permitem ouvir as respostas, eles só querem ouvir aquilo que agrada, aquilo que emerge do coração deles, um sentimento latente, que agora eles estão validados para fazer aquilo que eles querem, para matar em nome de Deus, para perseguir em nome de Deus. Então, os pastores, eles têm uma responsabilidade muito grande, E eu tenho certeza, no que diz a Bíblia, que Deus, ele há de cobrar, porque a Bíblia diz: a quem muito é dado, mais será cobrado. E a Bíblia fala isso dos líderes, dos mestres, ensinadores, quando ensinam a palavra. E o apóstolo Paulo, ele diz que se alguém vier pregar um outro evangelho, que não seja esse evangelho de Jesus Cristo, seja anátema, seja esse evangelho considerado um espúrio, seja esse evangelho considerado uma maldição. O apóstolo Paulo não reconhece um outro evangelho que seja o de Jesus Cristo. E hoje nós estamos vendo falar muito de um evangelho que não é mais esse evangelho de Jesus Cristo. É um evangelho da discriminação, do preconceito, da perseguição. E isso está ficando muito sério no Brasil. Já está chegando a um ponto das pessoas perseguirem e desejarem a morte. Uma pessoa chegou a falar para mim assim mesmo: não, se o Lula vencer, ele não assume, porque Deus vai eliminá-lo da face da terra. Você está entendendo o ponto que as pessoas estão chegando? E outros chegaram a dizer que oram para que o ex-presidente Lula morra e não chegue ao final dessa disputa eleitoral. Então, o absurdo que hoje nós estamos vendo acontecer em nome de uma fé que hoje é cega, que não é uma fé, como diz o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, que seja racional, que seja exposta à razão do porquê cremos. Então, a Bíblia é onde nós encontramos a razão da nossa fé, mas ela está sendo excluída dos púlpitos, ela está sendo excluída dos ensinamentos. Então, eu vejo hoje esse problema com muita preocupação. É algo que está me preocupando demais.
E aí alguém disse assim, veja bem aqui, e César, disse assim, ele disse assim mesmo, olha, está sendo feita uma conclamação nacional, se não me falha a memória, para o dia 27 deste mês, para que eles façam uma oração pelo Brasil, entre aspas, que não é pelo Brasil, é pelo candidato que eles acreditam ser o candidato de Deus. Uma oração pelo Cramunhão. Exatamente, uma oração, e que Deus vai, então, porque vão estar reunidos, a maioria desses evangélicos reunidos nesse dia, e Deus vai ouvir. Eu disse, a Bíblia diz, lá no livro de Tiago, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, pedem para os vossos deleites, para os vossos prazeres. Eu disse a ela, então, Deus não vai ouvir esse tipo de oração. Deus não ouve nenhum tipo de oração que seja contrário aos princípios que ele estabelece na Bíblia Sagrada, que é esse princípio do amor, do respeito. Ora, no passado, era olho por olho e dente por dente, a lei de Italião, lá no Código de Hammurabi, né? E hoje, nós vemos que Jesus disse, se alguém te bater uma face, você está aqui, vira outra, ofereça outra. Se alguém te obriga a andar uma milha, ande duas. Se alguém leva a tua capa, dê também a tua túnica. Ou seja, ele fala sobre nós irmos além, nós fazermos diferente, nós mostrarmos o que é o evangelho de amor, o evangelho de respeito, e não o evangelho do ódio, e não o evangelho que se faz gesto de arma quando você vira as costas e a pessoa aponta a arma. Outro dia, eu dando uma aula de teologia no seminário, onde eu sou professor, e os alunos tocaram nessa questão política. Como lá tem uma orientação de nós não tratarmos política, mas eu botei meu posicionamento, quando eu virei as costas, eu fiz o sinal de arma nas minhas costas. Isso daí é um princípio do evangelho, você detonar com o outro. Então, e os pastores são responsáveis por isso. E eu creio, na minha fé, que haverá essa cobrança na eternidade sobre isto, porque não é possível que nós ensinemos nos púlpitos da nossa igreja, nos nossos templos, valores distorcidos, contrários à palavra de Deus. Tem uma situação também que eu chamo a atenção aqui, é sobre o livro de Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro que o próprio livro fala livro da revelação de Jesus Cristo, né? É um livro de revelação, é um livro profético, mas que fala algumas coisas ali interessantes nesse livro, fala nos últimos tempos o que ia acontecer. E fala também de uma imagem representando uma igreja, né, pura, e a outra imagem representando uma igreja impura, uma igreja que bebe o sangue dos mártires, e a outra igreja pura que é perseguida, né? Mas essa situação hoje, quando o César ele falou o seguinte, que tem muita gente que se identificou com essas palavras. Alguém de dentro da igreja se identifica com os de fora, porque a gente não está falando aqui hoje com os que estão fora da igreja, nós estamos falando com os que estão dentro da igreja, não é? E essa identificação, identificar com quem? Com o quê? Com o evangelho de Jesus ou com o evangelho contrário a Cristo? Porque muita gente diz assim, ó, quem segue essa coisa é porque ou é burro, ou é desinformado, ou é oportunista. Mas aí tem aquele que é o qual eu acredito que é o que se identifica. Aquele que se identifica está dentro da igreja. Porque Daniel e César, Jesus, quando esteve aqui, ele andava com os pobres, ele andava com os excluídos, ele andava com a minoria, ele não andava com Anás e Caifás, ele não andava no banquete do Herodes. Só que esse povo de hoje, esses pastores de hoje, andam no banquete de Herodes e andam, né, a tiracolo também, o Herodes anda a tiracolo com Anás e Caifás para cima e para baixo. Quer dizer, Jesus não fazia isso. Jesus era completamente diferente deles. Jesus falava para esse tipo de gente, para os líderes da igreja, chamava ele de raposa velha, né? E sobre o Herodes, chamou de coisas piores. Como a gente entende, então, isso? Quer dizer que está tudo doido? Ficou tudo doido dentro da igreja? Por que está assim, desse jeito, que a gente não está mais nem se identificando? Eu mesmo, só para vocês terem uma ideia, eu palestro em muitas igrejas. Agora, esse período eleitoral, começando ali no mês de setembro em diante, agosto,
a minha agenda foi cancelada nas igrejas. Vocês terem uma ideia. Aí veio um amigo meu e mandou uma mensagem assim para mim. Aqui, era para eu pregar, hoje era para eu estar pregando lá na igreja dele, dia 15 de outubro, era para estar lá. Aí ele mandou uma mensagem, poxa, Kias, olha, esqueci de te avisar, houve um problema aqui de agendamento da comissão, e aí não teve como te avisar antes. Mentira, isso não existe. Isso não existe. Nós, da igreja, a gente tem calendários trimestrais, entendeu? A gente não tem... Aí eu mandei a real para ele, disse assim, eu sei como é que é. Aí eu falei o nome do Inominável e disse assim para ele, eu sei quem vocês vão colocar no meu lugar para pregar o evangelho lá e qual é a mensagem que vai estar. Vocês sentem a mesma coisa? Certo. Com certeza. E isso eu sinto desde criança. Qualquer pessoa que venha a se opor, por exemplo, à palavra pastoral e apresentar uma outra leitura bíblica, uma outra interpretação bíblica, que não seja essa interpretação que eu chamo da teologia do senso comum, que é uma junção dessa teologia americana com a teologia da prosperidade, com a teologia do domínio, da batalha espiritual, né? Esse monstro, essa junção de tudo, né? Esse Frankenstein. Qualquer um que apresente isso, ele vai ser excluído da igreja, ele vai ser colocado no canto e vai ser dessa forma como você falou. Não, imagina, você não foi colocado no canto, é que a nossa agenda estava cheia. Não, a sua banda não foi, a gente não deixou a tua banda de fora para tocar, é que tinha muita gente para tocar, vai chegar a sua vez, e essa vez nunca chega. E agora está mais claro, né? Porque agora, o que aconteceu, como eu falava há pouco, né? Com esse líder, as pessoas perderam o pudor. Por exemplo, o pastor Daniel falava que o aluno fez a arma, né? Então, perdeu o limite, perdeu o bom senso daquilo que eu falava como o que a gente acordou ao longo da nossa história no processo civilizatório, no qual permite que nós venhamos a conviver em sociedade um com o outro. Né? Então, isso perdeu e a gente está vendo essa barbárie chegando perto, né? E alguma coisa precisa ser feita, né? Eu espero que dia 30 a gente comece a fazer. Daniel, deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu vejo pastores falando de coisas assim que eu considero absurda, e pastores que levam para dentro da igreja mentira, sabendo que é mentira, sabendo que é pecado, como a Damares, pastora Damares, fala, como alguns outros pastores aqui, eu estou falando da pastora Damares, porque ela publicamente falou cada asneira, já desmentida por jornais, pela própria Polícia Federal sobre situações. E quando ela fala, ela não fala denunciando, ela fala acusando, como se qualquer crime cometido no Brasil fosse culpa de alguém, fosse culpa de uma pessoa, não fosse culpa da humanidade, não fosse culpa do criminoso, fosse culpa de alguém. Como é que você vê esses pastores utilizando de mentira, utilizando de fake news, utilizando dinheiro, enfim, uma manobra toda? Esse povo, eu vou dar uma de Soraya Tronic agora. Esse povo não tem medo de ir para o inferno, não? Eles não acreditam nisso. Aqui eu vejo assim, quando a gente fala dessa questão do espiritual, céu e inferno, já é uma realidade distante do que hoje a igreja vive. A igreja não está mais vivenciando isso. Desde o momento que veio a teologia da prosperidade, aquela que fala que você só é abençoado se for bem-sucedido neste mundo, se você comer, eles usam aquele que Deus vai dar o melhor desta terra. Então, aqueles que têm as melhores coisas, que são sempre cabeça e não cauda, eles vão usando esses textos, né? Só que esquecem que a prerrogativa, o critério para essas prerrogativas são a obediência, se submeter à autoridade de Deus, para que, como consequência dessa obediência, você alcançar bons resultados. Eles esquecem de colocar isso. Então, eles só colocam as benesses, né, de que o cristão vai viver o melhor. Então, devido a essa propagação dessa teologia, que fala só de prosperidade e de sucesso neste mundo,
ela foi afastando a igreja das promessas de vida eterna, das promessas de um dia, de que a nossa pátria não é aqui, que nós aqui só somos peregrinos e forasteiros, que o nosso descanso não é aqui. Então foi distanciando esta promessa de futuro que a Bíblia apresenta e que ela apresenta que para vivermos essa promessa de futuro aqui na Terra, nós vamos ter aflições, nós vamos passar por tribulações, vamos passar por lutas e dificuldades, e com a vitória sobre essas lutas, dificuldades, usando de perseverança, de paciência, alcançaremos a promessa vindoura. Então, a partir do momento que eles afastam isso da igreja e começam a dizer, olha, você só é crente, verdadeiramente crente, se você for bem-sucedido. Ela trouxe uma mensagem terrena, uma mensagem antropocêntrica, em que centralizou no bem-estar somente do ser humano, esquecendo que a mensagem deveria ser cristocêntrica. Tudo para a glória de Cristo, tudo para a exaltação de Cristo. Então, a partir do momento que isso acontece, a igreja se afasta. E aí, então, ela perde a percepção, a consciência de que essas práticas humanas e errôneas não são problemas. Ela perde essa consciência, ela se cauteriza. Aí, esses líderes, utilizando de interesses pessoais, de benefícios próprios, de adquirir para si melhores condições, porque a igreja ela tem uma proposta de mensagem espiritual, de mensagem de Cristo. E ela faz o contrário. Ela agora deixa a mensagem espiritual e passa a pregar uma mensagem terrena. E a Bíblia diz que onde estiver o tesouro do homem, ali estará o coração. Aí o coração dele passa a estar só nas coisas terrenas. Agora ela passou a assumir o poder temporal. Ela não quer mais ser o poder espiritual, que, como Pedro disse, aquele coxo levanta e anda, e o coxo levantou. Hoje ela adquire o bem, ela quer ser projetada na mídia, na política, ela ser vista com os poderosos, e devido a ela querer isto, então ela já não tem mais a sensibilidade e a consciência de transmitir mentiras. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, que aquele que mente, ele não minta mais. A Bíblia diz, aquele que mentia não minta mais. Eles começaram a mentir, eles começaram a reproduzir aquilo que o diabo, enquanto o pai da mentira, lança, e o pior de tudo, eles sabem que aquilo é mentira, mas fazem conscientemente, exatamente para manter a ideologia, para manter esse controle sobre as massas, sobre a mentalidade das pessoas que não leem mais a Bíblia. E esse poder terreno é que hoje massageia o ego dessas lideranças. Elas querem ser vistas como poderosos, elas não querem ser vistas mais como aquele que anda com o desprezado, com o cansado. Jesus disse, vinde a mim os que estão cansados. Eles não querem mais os cansados, eles querem os endinheirados. Eles querem aqueles que têm recursos para poderem construir santuários. Jesus disse, olha, vocês estão vendo esse prédio aí? Derrubam ele, porque ele não tem valor nenhum. Jesus, ele foi contra esses valores humanos terrenos. E a liderança da igreja, infelizmente, numa maioria, ela tem se apropriado de bens e de poderes terrenos e esquecido essa mensagem, abandonado essa mensagem, feito com que Jesus não seja mais visto. E aí vem o maior de todos os problemas. Jesus disse que eles olhem para vocês e creiam. Hoje o mundo olha para a igreja e diz assim, eu não quero mais isso. Isso aí não é mais para mim. Eles estão mandando uma mensagem inversa à de Jesus. Eles estão levando a descrença. A igreja, como as Forças Armadas, a saúde e a escola, já esteve entre as instituições mais respeitadas no Brasil. Só que se fizer essa mesma pesquisa, Forças Armadas e igreja já não é mais visto dessa forma. Perdeu esse olhar de respeito.
de que havia seriedade, por conta da corrupção que está instalada no seio dela. E isso precisa ser denunciado, precisa ser mostrado para que as pessoas que estão sendo conduzidas tipo ovelhas para o meio de lobo possam perceber e fazer uma escolha diferente, com a proposta diferente de evangelho. E por isso que o número de desigrejados tem aumentado, porque as pessoas não aguentam mais chegarem na igreja, saberem que estão pegando fake news, estão divulgando e são conscientes. Fazem isso de forma leviana. E a Bíblia chama isso de maledicência. Eles estão praticando o pecado da maledicência quando eles fazem isso, divulgando essas mensagens falsas e mentirosas. Então, é um desafio muito grande hoje, você ser pastor, porque eu me lembro quando eu era mais jovem, que eu nasci na tradição evangélica, desde meus avós, e eu, então, desde criança, eu via que, quando se dizia que era evangélico, você não precisava nem de fiador, a sua palavra era válida. Hoje, nós não vemos mais assim. Nós já vemos que as pessoas, quando dizem, evangélico, isso daí deve estar enganando alguém, deve estar se aproveitando da boa-fé de alguém, quando se diz que é pastor evangélico. Então, a gente tem que resgatar esses valores, fazer essas mudanças. Falou bem, viu, reverendo? Tem uma situação que agora, vocês, por exemplo, que formam minoria dentro das igrejas, que têm donos e líderes acoplados ali a uma espécie de sincretismo religioso com a política, a minoria fica, assim, meio que deixada de lado dentro da igreja. E eu vi líderes da igreja, como Silas Malafaia, ficar ridicularizando um pastor ou um grupo de pastores que se aproximou do ex-presidente Lula. Disse, esse daí não é nada, ele não tem esse poder, não tem essa influência, do tipo assim, eu sou o rei dos evangélicos, eu sou tudo dos evangélicos, os evangélicos estão ao meu... Aí eu vi o texto que eu gostaria de ler aqui para vocês, o texto bíblico que está em Lucas capítulo 11, verso 18. E se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Por dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a arma em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Aí ele diz, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz, tornarei para minha casa de onde sair. Vocês acreditam que esse movimento pode ser um movimento maligno, que a gente vê pelo lado social, mas nós que somos evangélicos, nós acreditamos no lado espiritual. É possível a gente dizer hoje que essas pessoas estão trabalhando sem querer para o lado espiritual, um lado maléfico, uma coisa assim que pode destruir essa situação, sentimento espiritual, porque você mesmo, o reverendo, disse o seguinte, que esses que assim praticam deliberadamente tal coisa, é como se já tivessem deixado o reino de Deus de lado e já seguem outra coisa. E o lado espiritual, a gente pode dizer que é o enganador que está por trás disso, se aproveitando dessa situação? César? Bom, eu acredito que a religião ela busca promover a espiritualidade, quer dizer, deveria, né? O problema da religião, e qualquer uma delas, né, é fazer a cristalização dos seus dogmas, né? E não pensar numa espiritualidade, em desenvolver essa dimensão espiritual do ser humano, né? Então, eu acho que o problema todo não é, na minha perspectiva, né, não é espiritual, né? Eu não caminho muito por essa guerra entre o bem e o mal, né? Do meu ponto de vista. Ele é muito mais do confundir a espiritualidade com a religiosidade. Eu acho que nós entramos num momento
né, de muita religiosidade e não de espiritualidade. Então, há pessoas que vêm, né, debatendo essa temática, né, o que é, afinal, espiritualidade, o que é religiosidade. Então, eu prefiro acreditar nisso, que, infelizmente, as pessoas começaram a fazer, e falando, né, dos evangélicos, começaram a fazer uma leitura rígida do texto sagrado, já faziam, isso só se tornou amplamente difundido, porque as igrejas têm mídia, as igrejas aumentaram o seu número, né, e fazem da mensagem do Cristo o pior daquilo que a religião pode expressar, e não fazem da mensagem do Cristo aquilo que de melhor ele pode fazer com a nossa dimensão espiritual. Né? E aí, dentro desse campo da religiosidade, sim, você vai ter essa dicotomia, essa divisão de mundo, essa guerra entre o bem e o mal, né? Que, ao meu ver, ela é muito maléfica. Né? A gente separar sempre as coisas, eu sou o certo, eu sou o cidadão de bem, eu sou o santo, e o outro é que é o culpado, o inferno são os outros, né? O inferno nunca está na gente, mas o inferno está um pouquinho na gente também, né? Mesmo sendo cristãos, a gente sabe que ninguém é perfeito, que todos nós somos pecadores e carentes da graça de Deus. Então, o que vai me ajudar a perceber, o que pode ajudar as pessoas a perceberem que a nossa fé, o nosso modo, a nossa crença, ela não é para ficar nessa guerra entre bem e o mal, né? É o próprio Cristo. E é pensar que esse Cristo vai desenvolver em mim uma dimensão que foi criada por ele, que é a minha dimensão espiritual. Você acredita assim também, ô reverendo? Você acha que não tem nada a ver com a questão espiritual? Ou tem? Bem, eu tenho uma leitura da seguinte forma. Jesus, ele falando do reino dos céus, que é uma palavra que se refere à igreja, ele diz assim, há um caminho apertado e uma porta estreita, ou um caminho estreito e uma porta apertada. E poucos são aqueles que entram por ele. Essa igreja hoje, que está assim, que representa 30% da nossa população, essa igreja que é tão numerosa, é aquela que o Silas Malafaia disse que tem esse poder de se expressar assim, eu não vejo essa igreja como a igreja de Jesus. Eu vejo que dentro desta igreja visível, denominacional, existe uma igreja verdadeira. Aqueles que não têm se contaminado com essas situações que hoje nós estamos vendo, que não têm alimentado o coração com ódio e preconceito, mas que têm agido como Cristo agiu, amando as pessoas, respeitando o direito das pessoas, sem discriminá-la, sem reprimi-la. Então, eu vejo que dentro desta igreja há uma outra igreja, ou seja, dentro da igreja visível, denominacional, a igreja espiritual, aquela que é a igreja de Jesus, e ele diz que são poucos, ou seja, é um grupo menor, nós não sabemos dizer quem são, só podemos identificar características desses que são assim, são aqueles que eles agem com amor, com benevolência, com misericórdia, aqueles que agem em representar Cristo, em mostrar o Cristo vivo àqueles, porque Cristo é o vivo, ele é a palavra viva que se expressa através de nós. As pessoas vão ver este Cristo na minha maneira de ser, no meu comportamento, na minha maneira de tratar o próximo, porque Jesus, falando dessa parábola do próximo, ele disse que passou um sacerdote, um levita, e o samaritano, que não era da mesma religião daquele homem que estava no meio do caminho, que não era da mesma fé daquele homem que estava no meio do caminho, foi quem o ajudou. Então, Jesus mostra que o amor, ele não está identificado a um segmento religioso. O amor, ele é universal. E é esse amor que nós, como cristãos ou representantes de Cristo, devemos mostrar. Então, eu vejo numa ótica da espiritualidade que a igreja, que é aquela que vai passando pela porta estreita, passando pelo caminho estreito,
que não é essa multidão toda, que são aqueles ainda remanescentes, que têm ainda priorizado a verdade do Evangelho, a genuinidade da palavra de Deus, a simplicidade, sem a arrogância, a soberba, sem o orgulho, a exaltação, porque Jesus vai nos dando essas lições de viver dessa maneira, de humildade. Então, eu vejo que há, sim, uma separação, há, sim, uma diferença entre a igreja de Jesus, verdadeiramente, e essa igreja visível, sendo representada por essas denominações e por esses representantes midiáticos que estão aí da projeção e dizem o que querem, falam o que querem, ensinam o que querem, mas estão totalmente distorcidas. É aquilo que Jesus disse: esse povo me louva de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Me honram só de palavras, mas, em verdade, estão distantes de mim. Então, eu vejo que há uma separação, sim, de duas igrejas. Uma igreja que é fiel ainda e é remanescente, que busca a verdade da palavra de Deus, se identificar com o Cristo vivo, e essa igreja que é visível e que hoje está distorcendo, está dando um Cristo distorcido para o mundo, que faz com que as pessoas se afastem e não se aproximem da igreja. Porque a igreja é um lugar de acolhimento, de acalentamento, é onde a gente vai colocar ali a nossa necessidade de sentir comunhão, de sentir acolhido e vivenciar esses momentos juntos. Essa é a igreja. E essa igreja, ela é invisível, ela é minoria e sairá de dentro deste. Por isso que Jesus falando, haverá dois na mesma cama, um será tomado, o outro ficará. Haverão dois no campo, um será tomado, o outro ficará. Está falando exatamente que os dois estavam fazendo a mesma coisa, os dois estavam na igreja, mas um tinha verdadeiramente o coração voltado para Deus, e o outro não. A exemplo de Caim e Abel nos seus sacrifícios. Um fez por reverência e adoração a Deus, e o outro fez simplesmente por uma obrigação exterior de um ato cerimonial. Eu gostaria, para que a gente fechasse aqui, eu tenho um hino que eu gosto muito dele. Eu participava de uma programação chamada Festival de Música Sacra, que eles faziam várias denominações na Igreja Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Adventista, iam para lá no concurso musical. E essa música, quando eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi, faz tempo, foi logo que ela foi lançada, uma moça cantou nessa programação, eu ia pregar, e ela cantou, me tocou muito. E eu gostaria de cantar essa música agora, para depois eu fechar com vocês sobre essa situação. E essa canção é essa que chama-se Hino da Vitória. Eu gostaria que as pessoas ouvissem essa música e tocassem o seu coração. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver em frente ao mar e não puderá atravessar, chame este homem com fé,
só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel, que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. E não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel, que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele Amém. toda a honra e toda a glória. Amém? Amém. Amém. Daniel, reverendo, eu queria que você deixasse a sua mensagem e também, no final, já se despedindo, e agradeço a presença do senhor, agradeço a presença do César também. O senhor faz a sua finalização e depois o César, já com o meu agradecimento. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de poder participar desse encontro, né, para falarmos de verdades tão importantes. Rever aqui o César, né, nós já nos encontramos em Belém, nas nossas reuniões do setorial do PSOL, do setorial evangélico, para discutir propostas para a adesão de uma visão progressista do evangelho. E dizer também que em Belém, aqui em Belém, eu sou o idealizador e o organizador da Marcha para Jesus, que vai fazer já 23 anos de realização de Marcha para Jesus ano que vem. Nós vamos estar completando. E eu fico muito feliz porque a Marcha para Jesus ela foi reconhecida nacionalmente pelo governo do ex-presidente Lula. Ele quem sancionou a lei do Dia da Marcha para Jesus. E esse dia foi especial porque foi o dia 3 de setembro, que é o dia do meu aniversário também. Então, isso me reforça o sentimento de fazer este trabalho que reunimos milhares de pessoas nas ruas de Belém para proclamar o Evangelho de Jesus. E eu quero dizer para todos os nossos telespectadores que participam deste programa que o Evangelho de Jesus, ele é transformador, ele é libertador e ele só é compreendido quando encontramos ele nas Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada ela é a revelação deste Evangelho. E este Evangelho ele não trata de um Cristo indiferente ou distante, mas de um Cristo vivo, que sabe o que é padecer, ele sabe o que é ser um ser humano, ele sabe o que é humanidade, conhece as dores, os flagelos humanos, e por isso se tornou nosso real representante, nos conquistando a salvação e a transformação das nossas vidas. E convidá-los a buscar e a conhecer de perto e pessoalmente este Jesus tão maravilhoso e tão especial que é para nossas vidas e para todos aqueles que o encontram
como seu Senhor e como seu Salvador. Um abraço a todos e que Deus os abençoe ricamente. Amém. Eu agradeço novamente a você, aqui, ao Alan também pelo convite, ao pastor Daniel, como ele falou, nós nos encontramos lá no pessoal, no setorial de evangélicos, para discutir, para conversar, né, essa situação e outras situações também. E a mensagem que eu deixo é que, no momento, nosso país vive uma decisão que não é somente a mudança de um governo para outro, né? É o projeto de sociedade que nós queremos, né? Se nós queremos uma sociedade onde se cultive o amor, a paz, a tolerância, o respeito, né? Nós temos essa possibilidade de, no dia 30, botar esse projeto para frente, para valer, sem medo, sem ficar acreditando em fake news, que candidato tal vai fechar a igreja. O mesmo candidato já esteve por 2 mandatos e nenhuma igreja foi fechada. Pelo contrário, foi um momento que mais se teve aberturas de igrejas evangélicas no país. Então, você que está nos ouvindo, pare para pensar um pouquinho, né? Eu convido a você a usar a sabedoria que Deus lhe deu, né, para pensar. Pense, não vai acontecer isso. Isso é um jogo de mentiras de pessoas que têm o interesse de manipular você pelo medo, pelo terror. Porque essas pessoas têm um projeto de morte, de intolerância, de injustiça para o nosso país, né? Então, que projeto de sociedade você quer para o nosso país? O que o Cristo faria? Qual a opção do Cristo no dia 30, gente? É óbvio que o Cristo votaria numa candidatura que está preocupado com os pobres, com o desamparado, que quer ser um governo justo para todo mundo, para todas as religiões, para todos os grupos. Então, pare para pensar um pouco, essa é a mensagem que eu deixo. Leia lá o texto que eu citei para vocês, que é um texto belíssimo, quando Cristo vai na sinagoga, né? O que ele fala, gente? Por favor, né? A opção dele pelos pobres é claríssima, até porque, meu querido, ele era pobre, ele se despiu da sua divindade, né? E encarnou como pobre numa manjedoura, viveu a vida como pobre, caminhou com os pobres, com aqueles que eram desprezados pela sociedade. Então, o projeto de sociedade que eu vou votar dia 30 é um projeto que é muito, muito próximo. Se não vem do coração do Cristo, é muito próximo. É um projeto de amor, de solidariedade, de tolerância, de um país que é para todos e todas. Todos e todas. Para quem é evangélico, para quem não é evangélico, para quem é de outras religiões. É para todo mundo, porque o nosso país é diverso, o nosso país é plural, e o nosso país precisa caminhar para o amor e para a paz. Amém, Lord. Amém. Oi, aqui, por favor. Deixa eu fazer um reparo que eu esqueci de agradecer ao Alan Flick, que me oportunizou estar aqui, né? Então eu não posso deixar de mandar um abraço e agradecê-lo também. Aliás, quero mandar um abraço para o Alan, porque através do Alan a gente conseguiu esse bate-papo muito proveitoso, muito legal. E o César, de qual igreja tu é, César? Eu sou desigrejado. Tá desigrejado? Não, mas tem que voltar, vai para a igreja, volta para a igreja. Sabe o que acontece hoje? É porque muita gente está descontente com isso, com o que o Daniel falou, e acaba distanciando da igreja, mas é aí que a gente tem que ficar mesmo, não é nela. O Daniel é da Assembleia de Deus. Eu vou cantar uma música da minha igreja, da Igreja Adventista, e gostaria que vocês ouvissem, e aí depois eu gostaria que o pastor Daniel fizesse uma oração para a gente terminar, podia ser? Antes eu podia mandar um abraço para todo mundo, da Frente de Evangélicos, pelo Estado de Direito Núcleo Pará, também para a nossa coordenadora, Nilza Valéria, e para o pastor Evaldo Ramos, um guerreiro, um lutador por esse Brasil, que vai caminhar para o amor, em nome de Jesus. Amém, amém. Vou cantar a música e no final a gente então vai fazer essa oração. Lado a lado aqui, crendo em seu amor,
adorando o Rei, Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro, eu e você, vamos lá. Joias somos nós, da pedra angular, fazendo o mundo ver quem é Jesus. Para erguer muras, colunas e palácios, lá nas mansões celestiais. Nós vamos para o céu, com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus, meu Salvador. Nós vamos para o céu cantar canções em coro, eu e você, vamos lá. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus, meu Salvador. Nós vamos para o céu cantar canções em coro, eu e você, vamos lá. Lá nas mansões celestiais. Glória a Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Agradeço a participação de todo mundo. Quem está entrando no Critica Brasil agora e está vendo hinos e louvor e pregações, este é um canal de notícia, mas nós, dia de sábado, como eu sou da Igreja Adventista, dia de sábado, eu reservo um momento para falar da palavra de Deus, e eu gostaria agora da bênção aí, pedir a oração do pastor Daniel, e se o César também quisesse orar, teríamos 2 orações. Por favor. Pode ser o pastor É um Daniel. momento muito especial. Oi, sim. É muito especial. Vamos fazer essa oração com muita fé, pedindo a Deus que Ele mantenha as suas mãos protetoras sobre as nossas vidas e conduza a nossa nação para que ela possa chegar a um momento de felicidade e de construção da democracia. Pai, nós rendemos louvores ao Teu nome por esse momento muito especial que passamos aqui. Que cada um que participou, Senhor, seja abençoado, com a proteção, com a segurança, com o livramento, que o Senhor possa guardá-los em todos os seus momentos, que o Senhor os visite com saúde, com cura, com a unidade da família, com a bênção para o lar. Que cada um, Senhor, possa experimentar as tuas graças e misericórdias multiplicadas em suas vidas e superabundantes em seu viver diário. Senhor, também neste momento te agradecemos porque nós podemos falar um pouco também da proposta do Evangelho, da proposta da Tua Palavra, que é verdadeiramente libertadora para aqueles corações que buscam, Senhor, a verdade. Pai, estamos vivendo também um tempo em que há decisões que precisam ser tomadas para a nossa nação. Que o Senhor possa conduzir, Senhor, os destinos do nosso país, da nossa nação, e que com sabedoria, com entendimento e discernimento, cada um eleitor possa fazer a escolha certa, possa tomar a decisão certa e ver, Senhor, que o povo que está em miséria, em sofrimento e desamparo seja alcançado com a justiça social,
com programas, Senhor, sociais, públicos, que atenda, Senhor, às suas demandas e minimize o sofrimento, Senhor, daqueles que estão desamparados. Amém. Pai querido, abençoe-nos grandiosamente com o teu amor e a tua graça. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Eu agradeço a todas as pessoas que estiveram presentes até o momento. A gente se encontra em uma outra ocasião. Muito obrigado pela presença do Daniel e do César, que estiveram hoje aqui junto com a gente. Parabéns. E eu termino, gente, cantando a música Tchau, César. Tchau, Daniel. Foi um prazer falar com vocês aqui. Muito obrigado, pessoal, pela sua audiência. E o pessoal está pedindo que eu cante no final. Então, vamos ao louvor. Obrigado pela mensagem, viu, Daniel e César? Gostei muito da participação. Quem sabe a gente não volta a fazer um outro dia com um novo tema. Que Deus abençoe a todos. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Vamos cantar o hino da vitória. Quando estiver em frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chama logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se passares pela água, não vão te afogar. Faça como Israel, que o mar atravessou, e no nome do Senhor, um hino de vitória. Do outro lado canto, quando estiver em frente ao mar e não te puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel, que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou, do outro lado cantou, do outro lado cantou,
E eu espero cantar esse hino de vitória logo, logo. Logo, logo, o pessoal do Critica Brasil também vai estar cantando o hino de vitória para louvar, engrandecer o nome do Senhor. É com essas palavras que eu termino aqui agradecendo novamente a presença do reverendo Daniel Rocha e do professor e psicólogo César Lopes. Muito obrigado pela presença novamente de vocês. Critica Brasil volta às 21h30 com a programação normal. Tchau, Daniel. Tchau, César. Tchau. Boa tarde para todo mundo. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo e levar para mais pessoas assistir. Tchau, pessoal.